Ok, Nuno, vamos a isto. Nuno Luz é o nosso convidado maluco beleza desta semana. Já fizemos a promo, um empate justíssimo, devo dizer. Eu não me portei eu acho que estive aquém da minha melhor prestação, muito aquém. E tu não, eu não sou bom nisto. Não. Mas tiveste, não, aguentaste bem. Aguentei, mas depois não falta-me ali conversa, não é? Não, mas o facto de isso às vezes é um jogo, é um jogo inteligente, tal como no futebol. Ou seja, jogaste à defesa. Porque muitas vezes há gente que perde porque diz frases, vai ao ataque e depois não tem capacidade de aguentar aquilo que diz. Joguei à Fernando Santos. O Fernando Santos é assim? Não. E ainda bem, isso não, é uma grande dica. Não, jogámos assim no Euro. E ganhámos. E ganhámos. E muito bem. E ganhámos e muito bem. E é perfeitamente legítimo. O que conta é o resultado final. Há várias maneiras para ganhar, não é? Mas tu estavas a propósito do Euro. Houve muita gente que criticou, não é? Se nós não tivéssemos ganho, se ficássemos em segundo, íamos levar com muita tareia, não é? O que legitimou toda a estratégia foi a vitória. Mas eu vou dizer uma coisa. Eu já acompanho, eu desde 1996, provavelmente, eu não sei se posso dizer isto assim, mas eu tenho quase certeza que sou o único jornalista português que desde 1996 fez todos os campeonatos da Europa e do mundo. Todos. Até aquele que Portugal não esteve em 98 em França. Tiveste in loco em todos. E portanto eu já vi muitos selecionadores portugueses entrarem, saírem, outros voltaram, e ainda na brincadeira dissemos ainda há de se ir embora e eu ainda continuo cá. E eu desde do início de Fernando Santos percebi que de facto o Fernando Santos tinha algo diferente. E para tu perceberes e para as pessoas perceberem a diferença do Fernando Santos, eu vou contar uma história porque eu gosto de contar as histórias com nomes. Campeonato do Mundo de Futebol na África do Sul. O Carlos Queiroz, por exemplo, entrou em determinado dia na sala dos jogadores. Portanto, é algo que normalmente os jogadores não gostam. Portanto, é o seu espaço. E havia jogadores da Seleção Nacional que fumavam. E portanto a sala tinha fumo. E o Carlos Queiroz entra e começa logo: quem está a fumar? Quem fumou? E como ninguém se acusava, o Ronaldo disse: fui eu. E o Carlos Queiroz disse: tu não fumas. E ele quis assumir que tinha sido ele. Para perceberem a diferença disto, o Fernando Santos fuma, portanto é público, não é? Logo nos primeiros dias que entrou na Seleção Nacional, houve jogadores que, por respeito, obviamente, não é? Esconderam o tabaco ou não quiseram que ele percebesse que havia consumo do tabaco. E ele, muito claramente e muito frontalmente e muito honestamente, como é a panagem do Fernando Santos, disse: não, vocês aqui na Seleção Nacional têm liberdade total para fazer o que quiserem. Liberdade total, responsabilidade total. Se for preciso, eu até vos vou pedir lume, mas lá dentro de campo vão correr por mim. Ok. Portanto, ele dá liberdade, mas ao mesmo tempo exige responsabilidade na entrega. E é por aí que tu começas a ganhar uma Seleção Nacional. Por os pormenores, por não ires contra o que os jogadores querem, jogar com eles, jogar com eles. Por exemplo, no Euro, eu fiz agora uma entrevista brutal antes do Euro ao Petit. Para mim foi de facto dos melhores entrevistados que tive até hoje. O Petit é uma figura. O Petit sempre gostou de beber um copito, de fumar muito. E aquela seleção de 2004 consegue fazer aquilo que consegue, mas lá dentro havia de facto histórias espetaculares, e o Petit contou-as, que tinham tráfico de marisco lá dentro, conseguiam meter sapateiras, tinham sempre um petiscozinho, um queijinho, uma garrafinha de vinho, depois não tinham um sítio para partir as sapateiras, partiam contra a parede, que determinado dia apanharam uma babadeira muito grande durante o Euro 2004. Mas isso não se pode saber, não é? Hoje pode-se saber. Hoje pode, sim. Que o Scolari ficou doido com eles, mas que tinha que saber viver com aquilo. Sim. Porque faz parte. Tu não podes querer fechar uma equipa de futebol nas quatro paredes durante X tempo, porque os jogadores são seres humanos, porque sim, também precisam de... deixam de ser eles, se deixarem de ser eles...
corres o risco deles não serem também eles no campo, não é? O Guardiola dizia agora recentemente que nunca ia proibir um jogador antes de um jogo de fazer sexo. Portanto, ele nunca faria isso, porque Sim. os jogadores também são pessoas iguais às outras e, portanto, havia um mito durante muitos anos no futebol que era determinados dias antes do Não se jogo, fazer sexo. nada, zero. Que era para chegar ao jogo. Isso com incluía potência máxima. masturbação ou não? Não faz ideia. Incluía. Pois. É um dos mitos do futebol. Não verter nada. O que não Porque seja chegavam ao campo com mais pujança. Sim, com a testosterona em alta. Tu sabes essas histórias porque tens um relacionamento já de muitos anos com os atores, não é? Com os protagonistas. Portanto, há aqui uma confiança. Como é que tu sabes essa história que me contaste agora do Fernando Santos? Sobretudo, olha, eu vou Como é te que dizer. essa história, quem é que te contou? Alguém te contou, não é? Tu não estavas lá, não viste? Qual história? Essa do Fernando Santos. Sim, contaram os jogadores da Seleção Nacional para mostrar de facto a diferença entre o que foi o Paulo Bento e o que foi o Fernando Santos. Mas quando te contam? Contam numa base de confiança. Confiança. E eu vou dizer-te que um dos lemas que eu tenho na minha vida, e sempre, eu sou assim fora da televisão e sou assim na televisão. Primeiro, a amizade. É algo que eu tenho Prezas. sempre. Sim, os meus amigos são os meus amigos e eu prezo a amizade. E nunca farei algo que possa ferir a amizade. Em estar aqui, por exemplo, em causa algo numa balança entre a amizade e algo que eu, por exemplo, uma notícia. Eu nunca vou colocar uma notícia à frente da amizade. Nunca. Mas isso é tramado, meu. É tramado. É Ainda muito ontem recebi uma mensagem de um árbitro de futebol que me dizia: Nuno, pela amizade que sempre tivemos ao longo da carreira, eu queria dizer-te, antes que seja oficial, que eu vou abandonar a carreira. E queria que tu soubesses isso. E eu perguntei-lhe: mas isto é para ficar em segredo ou posso usar essa informação? Ele disse: podes usar a informação. Portanto, está aqui um exemplo. Sim, mas esse sempre é um exemplo. Ok, há uma conivência de alguém que te diz. Mas deixa-me dizer. Primeiro, eu tenho a amizade. Depois, sobretudo, e é um dos lemas que eu tenho também, é o respeito. Eu gosto de respeitar as pessoas. Porque se tu respeitares as pessoas, tu és respeitado. E portanto, eu ao longo destes 25 anos que levo de profissão, e porquê que a maior parte E o respeito passa por dizer a verdade. Dizer a verdade, óbvio. Acho que é a primeira. Óbvio, se tu não gostas de determinada situação, dizes na cara. E a outra das situações que eu tenho também sou frontal. Já tenho perdido muito com isso. Muito. Mas eu não deixo de dizer aquilo que penso às pessoas. Muita gente ao longo desta carreira que eu vi, que ganharam muito em posições, mesmo em termos profissionais, porque não dizem aquilo que pensam, ou dizem nas costas, eu digo aquilo que penso. Às vezes fere as pessoas isso, mas eu gosto de dizer, e eu sou capaz de dizer agora uma coisa na cara, e passado um pouco, amanhã a vida continua isso, e disse aquilo que tinha a dizer e siga. Se a frontalidade for feita com a base com a melhor das intenções. Mas não é? há pessoas que não gostam dessa frontalidade. E há poderes que não gostam dessa frontalidade e dessa honestidade. E eu não deixo de dizer aquilo que tenho que dizer. Por exemplo, vem-me agora à cabeça um episódio. Portugal acaba de ser apurado para o campeonato do mundo de futebol do Brasil. Ronaldo marca 3 golos na Suécia. Estamos na zona mista e depois há sempre o poder político que gosta de se aproximar ao futebol e de ganhar uns pontinhos. E portanto, um dos políticos que acompanhou a seleção naquele momento andou ali para a frente, para trás, para a frente, a dizer: não, eu estou aqui, podem me entrevistar. E como estamos um grupo de jornalistas, houve alguém que entrevistou o senhor. E o senhor diz, com aquele discurso muito político, isto é um exemplo para o país, que vivemos de uma crise e que temos que ser 11, temos que ser 10 milhões de Ronaldos e tudo isso. E acabou a entrevista e eu disse-lhe na cara: o problema é que não temos nenhum político Ronaldo. Bum. Porque
tenho que dizer aquilo. Sim, mas foi em off. Entendes? Não, mas eu digo, a pessoa fica ofendida, foi-se embora aborrecido. Mas aí, meu caro, tu sofres depois as consequências, se quiseres depois opinar. Eu não deixo de dizer aquilo que penso. Mas, Nuno, pá, eu ainda estou aqui com isto na cabeça. Tu disseste que pões a amizade à frente do trabalho. Não, eu ponho a amizade sempre, não é à frente do trabalho. Eu ponho sempre a amizade num ponto alto. Mas isso pode condicionar muito o teu trabalho. Eu estou aqui a pensar alto, mas repara, um determinado jogador de quem tu tens uma relação, com quem tens uma relação particularmente mais próxima, de amizade, e tens uma informação que não abona nada a favor dele. E só tu é que a tens, e tu preferes não dizê-la para ele não ficar chateado contigo. Não, isso nunca aconteceu. É que pode chegar. Sim, eu percebo isso que dizes, mas isso de facto nunca aconteceu. Mas eu percebo perfeitamente o que tu dizes, e é difícil. Porque mesmo eticamente, sim, mas a minha amizade com essa pessoa fará com que profissionalmente eu tenha uma conversa com essa pessoa que mais ninguém e lhe diga... É um pau dos bicos, Nuno. Tu, quando estás amizade com as pessoas, os jornalistas são pessoas e as pessoas têm amizade. Não podes misturar. Há uma questão que é: tu tens a amizade, mas não podes misturar a amizade com o teu lado profissional. Mas para não correres riscos, é melhor não teres muitos amigos. Mas também é verdade, grande parte do sucesso que tens e das caixas que tens, não é? Das notícias em primeira mão e dos exclusivos, portanto, que tu tens, são decorrentes da tua amizade, não é? Sim, da relação que tens pessoal com os jogadores. De facto, eu percebo isso que tu dizes, mas isso nunca se colocou neste lado, porque eu, quando surge de facto uma informação, a amizade leva com que tu tenhas uma conversa com essa pessoa. Eu, por acaso, nunca estive numa situação como estás-me a colocar neste. Pois? Eu percebo perfeitamente essa situação. Mas percebes o que é que eu quero? Mas há de facto barreiras, mas eu julgo que se tivesse uma situação dessas, a amizade leva a que tu tenhas uma conversa cara a cara com as pessoas e que de facto não vais deixar de ser jornalista para colocar uma amizade à frente disso, ou não vais fechar os olhos uma situação por causa da amizade, obviamente. Mas mais grave ainda, Nuno, tu ao dizeres uma coisa dessas, as pessoas podem especular: as tuas notícias são tendenciosas porque beneficiam determinadas pessoas, determinados grupos, determinados clubes, porque tens mais amizade. Isso dizem sempre. Isso é o teu pão nosso cada dia. Isso é o pão mas nosso tu ao dizeres isso estás a dar-lhes mais razão. Não estou, porque na verdade isso é o que eu vivo todos os dias. Todos os dias, aliás, eu acho que é uma profissão de risco. Aquilo que faz, é uma profissão de risco. Um dia num Benfica Sporting, a polícia até brincou comigo, aquela polícia de intervenção, porque disse: você leva porrada a todo lado. Há bocado ali estava a levar a porrada dos tipos do Benfica, agora está a levar a porrada dos tipos do Sporting. Eu disse: pronto, olha, já estou habituado e encaro isso com naturalidade. Mas de facto, o futebol, as pessoas no futebol nunca estão satisfeitas. Dizem sempre que tu estás contra o clube delas. Sim. Sempre. Quando estás a favor, ficam calados, não é? Não, isto é como é verdade. Eu gosto de dizer as coisas com honestidade e, portanto, se tens que dizer algo, seja do clube que seja, dizes. Tu és publicamente de algum clube? Não, publicamente não sou, mas sou acusado de ser de todos. Todos, quer dizer, do Porto não. Acusam-te mais de ser mas muito do Benfica. No Benfica, ainda ontem estive no Benfica, vai lá para Alvalade, Lagarto, isso é o normal, não é? Mas então, se estiveres no Alvalade, Sporting, estou Lampião. Portanto, e quando estás no Porto? É o normal. No Porto chamam-me Lampião. Portanto, é o normal. Portanto, eu já estou habituado a viver com isso. E portanto, eu verdadeiramente, esta profissão e os anos que levam com que tu tenhas um afastamento muito grande em relação aos clubes. A sério? Eu acho que é exatamente o contrário. Eu neste momento sou aclubístico, completamente. Eu vibro com a seleção nacional, consigo estar com a seleção nacional e tu estás emocionalmente no jogo, mas com um clube já não consigo. Quer dizer, tu tornas tão frio. Porquê? Porquê é que isso aconteceu? Não sei, foi uma defesa que tu. Foi algo que tu. Desapaixonaste pelo campeonato? A tua profissão obriga-te
obriga-te a tu não teres reações, a tornar-te frio, É tipo olhares para os enfermeiros dos hospitais já estão, pronto, não podem se viver a dor e o sofrimento e a morte dos pacientes, não é? Começas a ter a determinada altura da tua vida, da tua carreira, olhares também para os interesses para onde trabalhas. Por exemplo, a SIC tem a Liga Europa. Eu tenho interesse, obviamente, que os clubes vão parar todos à Liga Europa neste momento. Claro. Porque temos mais trabalho, claro. obviamente, quanto mais jogos tiveres na Liga Europa. Portanto, tu vibras melhores. Genuinamente com qualquer clube português que esteja na Liga Europa. Obviamente que há clubes que tu vibras um bocadinho mais. Não. Há clubes que têm maior dimensão um Benfica, um Sporting, um Porto. Isto sem desprimor pelos outros, claro. Pelo Braga, ou pelo Rio Ave, ou pelo Estoril, equipas que já jogaram a Liga Europa. Obviamente que em termos profissionais é importante tu fazeres uma final de uma Liga Europa. Já fiz 3, uma com o Braga Porto, outra e 2 do Benfica, que estás num momento importante. Ter estado num campeonato do mundo de futebol a acompanhar a seleção no relevado em 2006 foi algo de facto fantástico. Portanto, é algo que te toca. Vives o jogo de outra forma. Ali sofri, de facto. Mas no Campeonato Nacional não estás nem aí? Não estou. Consegues estar frio nas situações. Aliás, já mesmo com a seleção nacional, por exemplo, eu vi este Campeonato da Europa praticamente todos os jogos sozinho. Sério? Que é uma coisa. Eu vi a final do Campeonato da Europa sozinho, numa zona mais VIP do estádio, onde tu não podes ter reações nenhumas. Tu estás a 8 minutos de ser campeão da Europa, a veres um sonho que persegues desde de 1996, que eu vi praticamente todos os jogos da Seleção Nacional. Estive nos estádios quase. Pronto, não estive em todos, mas em finais de Campeonato da Europa e do Mundo estive praticamente em todos os jogos da Seleção Nacional. E estás a ver o teu país finalmente numa final? E tu queres gritar. Estavas na zona VIP, quem é que estava à tua volta? Franceses. Com um melão que tu não imaginas, com a polícia que meteu na rua. Estava um casal, os únicos portugueses que estavam ali perto era um casal, pareceu-me que eram imigrantes porque falavam francês, e o filho pegou-se com os franceses e a polícia agarrou assim e levou para fora do estádio, e eu tive uma briga com o polícia naquele momento. E foi até bom porque os minutos foram passando e estavas a sofrer menos, pronto. E estive a dizer que eles não podiam tratar os portugueses de maneira diferente dos franceses. E os gajos com o melão, porque os franceses são um povo arrogante, um povo que se acha superior, um povo que anos e anos e anos gozou com os portugueses. Aliás, tive uma brincadeira com o Deschamps uma vez num jogo que Portugal levava. Eu nunca tinha visto Portugal ganhar a França, sempre perdia com a França, sempre. E eu até na brincadeira com ele, numa conferência de imprensa, estávamos a falar depois da conferência, e eu estava a dizer, adaptar uma teoria que há em Portugal, que é o futebol são 11 contra 11 e no final ganha a Alemanha, e adaptei à maneira portuguesa, disse um Portugal-França são 11 contra 11 e no final ganha sempre a França. Felizmente ganhámos o jogo que tínhamos que ganhar. Valeu todas as rotas e todos os empates anteriores. Mas é tramado, isto para te dizer que tu estás num estádio, tu queres gritar golo da Seleção Nacional e não podes gritar. Portanto, celebraste quietinho, caladinho? Eu vou te dizer uma coisa. Eu levei 20 anos para viver este momento e não vivi o momento como tinha que viver. Que era saltar, gritar. E quando é que isso aconteceu? Deves ter celebrado. Guardaste isso para quando? Eu tenho pena de não ter podido e depois de estar aqui com o povo português a viver, porque a Seleção Nacional pela primeira vez neste Campeonato da Europa, num campeonato, viajou sozinho. Normalmente os jornalistas viajam com a seleção. E porquê é que isso aconteceu? Questões de logística, porquê é que aconteceu? Não faz ideia. Acho que foi primeiro por questões de segurança. Sim. Porque muito se falou da questão dos atentados. Sim. Depois por questões logísticas também, porque normalmente a Seleção Nacional tem que estar sempre à espera dos jornalistas e do material e das pessoas que precisam de enviar o último trabalho. E de facto tenho pena não poder ter estado aqui. E depois eu estava a fazer um programa durante o Campeonato da Europa. O único momento de facto que vivi de felicidade, eu misturei-me com o povo
português no final do jogo. E aí, de facto, então aí curtiste. Pronto. E aí, não foste para a casa de banho, não, guardaste, foste para a rua e foste curtir. Fiz uma chamada para o meu filho. Ok. E naquele momento veio-me as lágrimas aos olhos, porque eu esperei 20 anos por este momento. Eu vivi tantos campeonatos da Europa, tantos campeonatos do mundo, tantas vezes que tu achas que é naquele momento e não é. E de facto ali foi o momento de. Eu fiquei feliz. Eu acho que Portugal, obviamente, ficou num estado de comoção e de alegria únicos. Eu, apesar eu não sou grande fanático de futebol. Obviamente que vibrei e fiquei muito feliz, mas não fiquei em êxtase. Não fiquei. Tenho pena, honestamente tenho pena, porque o futebol não mexe comigo, nunca mexeu. No teu caso sempre mexeu. Sempre tiveste um fascínio. E a seleção nacional, sobretudo. Desde tudo? Sim, a seleção nacional sobretudo. Porque a seleção nacional, e neste Campeonato da Europa, eu tive uma experiência fantástica. E obrigado por assistirem ao vídeo. Não se esqueçam de subscrever o canal e colocar um gosto de beleza. Podem apoiar o Maluco Beleza por apenas €1 por mês e terão acesso a conteúdos exclusivos e recompensas. É só ir a patreon.com/ruiunas. Obrigado. O estilo Maluco Beleza continua na moda. Beleza.